Em 2017, a Netflix lançou sua série de suspense policial psicológico Mindhunter, baseada no livro de True Crime de 1995, Mindhunter, dentro da unidade de crimes seriais da elite do FBI, escrito pelo ex-agente do FBI John E. Douglas e pelo autor Mark Olshaker. A série foca em dois agentes do FBI, junto com uma psicóloga, que iniciaram um projeto de pesquisa sobre a psicologia de assassinos nos anos 70. Uma das figuras mais notáveis da série é Edmund Kemper, um assassino em série da vida real que tirou a vida de 10 pessoas ao longo de quase uma década durante as décadas de 60 e 70. Tanto na vida real quanto na tela, Kemper pode parecer acessível e descontraído, e ao mesmo tempo assustadoramente intimidador. Embora Mindhunter tenha-nos ajudado a perceber os crimes horríveis de Kemper, ele é bem conhecido na comunidade de True Crime pelo terror que causou e por sua franqueza ao falar sobre seus crimes. Neste documentário, nosso objetivo é explorar a vida e os crimes de Edmund Kemper, mais conhecido como o assassino das universitárias. Edmund Emil Kemper III nasceu em 18 de dezembro de 1948 em Burbank, Califórnia. Ele era o filho do meio e o único filho homem de seus pais, Clarnell Elizabeth e Edmund Emil Kemper Jr. Kemper tinha uma irmã mais nova, Ellen Lee, que nasceu 2 anos depois dele, e uma irmã mais velha, Susan Huey, que era 6 anos mais velha que ele. Enquanto seu relacionamento com Ellen não é claro, parece que Susan se comportava de maneira bastante antagónica em relação ao irmão, talvez mais do que uma irmã mais velha normalmente faria. De forma semelhante à mãe de Kemper, Clarnell, Susan frequentemente provocava e zombava dele. Clarnell, no entanto, frequentemente ia muito além. O relacionamento deles foi difícil desde o início. Como resultado, Kemper se aproximou mais do pai, que era conhecido como Guy, um veterano da Segunda Guerra Mundial que depois passou um tempo testando armas nucleares no campo de provas do Pacífico, antes de deixar o cargo para poder voltar à Califórnia e ficar com a família. Aqui, ele começou a trabalhar como eletricista. O casamento de Guy e Clarnell não era sólido. Os dois pareciam guardar ressentimento um pelo outro, e Clarnell descreveu o novo emprego do marido como um trabalho inferior. Além disso, Guy frequentemente comparava sua esposa à guerra, afirmando que ela era pior do que isso, dizendo que missões suicidas em tempos de guerra e testes de bombas atómicas não eram nada comparados a viver com Clarnell. Ele acrescentou depois que ela o afetou profundamente, mais do que 6 dias e noites de combate na linha de frente. Ao crescer, Kemper era diferente das outras crianças em mais de um aspecto. Pesando quase 6 kg ao nascer, aos 4 anos ele já era uma cabeça mais alto do que as outras crianças da sua idade. E aos 15 anos ele já tinha 1,93 m, apenas 13 cm a menos do que teria quando adulto. Durante a infância, Kemper também ficou conhecido por comportamentos macabros, quando começou a demonstrar hábitos como crueldade com animais. Aos 10 anos, ele enterrou o gato da família vivo. Depois que o animal morreu, ele o desenterrou, decapitou e colocou a cabeça em uma estaca. Em um artigo sobre a vida de Kemper escrito por Catherine Ramsland, ele afirmou que se sentiu poderoso por conseguir mentir sobre o paradeiro do gato e sobre seu envolvimento no desaparecimento do animal. Kemper disse que gostava de poder apresentar uma fachada em que as pessoas podiam confiar, sabendo que ele não era quem aparentava ser para elas, e ele sabia que estava vivendo em 2 mundos diferentes. Aos 13 anos, a veia violenta de Kemper não havia diminuído. Ele matou outro gato da família quando sentiu que o animal preferia sua irmã mais nova, Ellen. Ele desmembrou o animal após sua morte e guardou pedaços dele no armário do quarto até que sua mãe descobriu os restos. Clarnell mais tarde começou a relegar seu filho ao porão, mantendo-o trancado na maior parte do tempo, pois ela não confiava em Kemper perto das próprias irmãs. Outros comportamentos perturbadores que ele demonstrou quando criança incluíam decapitar as bonecas de Alan, dizendo para Susan: "Se eu beijar ela, vou ter que matá-la primeiro",
quando ela zombou dele por ter uma queda pela professora e sair escondido para a casa dela com a baioneta do pai e ir até a casa da professora da segunda série, onde ele a observava pelas janelas. Segundo relatos, aos 10 anos de idade, Kemper já havia começado a ter pensamentos e fantasias sexuais sobre o sexo oposto. Em entrevistas posteriores, Kemper descreveria seus jogos favoritos de infância: câmara de gás e cadeira elétrica. Sem surpresa, os jogos consistiam em Kemper pedir para sua irmã mais nova fingir que estava acionando o interruptor. Depois disso, ela caía no chão e se contorcia, fingindo que estava sendo executada por inalação de gás ou choque elétrico. Ele também revelou que já teve várias experiências de quase morte nas mãos de sua irmã mais velha. Segundo relatos, Susan uma vez tentou empurrá-lo na frente de um trem, mas não conseguiu. Em outra ocasião, ela conseguiu empurrá-lo para a parte funda de uma piscina, onde ele quase se afogou. Talvez um dos maiores catalisadores para os crimes posteriores de Kemper tenha sido o divórcio de seus pais em 1957. Quando ele tinha 9 anos de idade. As coisas poderiam ter sido diferentes se Kemper tivesse sido autorizado a viver com seu pai, mas em vez disso, as crianças ficaram com Clarnell, que as levou para Ellen Helena, Montana. O menino de 9 anos parecia muito infeliz. O relacionamento dele com a mãe era tão tóxico quanto sempre foi. Segundo relatos, ela zombava da altura dele e, à medida que ele crescia e entrava na adolescência, fazia piadas sobre sua masculinidade e o rebaixava com comentários humilhantes, além de abusos emocionais e físicos. Kemper certa vez ouviu Clarnell descrevê-lo como um verdadeiro esquisitão, e ela se recusava a demonstrar qualquer afeto por medo de que isso o tornasse gay. Ela também o repreendia frequentemente por ser parecido com o pai, dizendo a Kemper que ele a lembrava de Guy, um homem que ela obviamente desprezava muito e que nenhuma mulher jamais o amaria. Ao falar sobre o comportamento abusivo dela, Kemper comentou que sua mãe era uma mulher doente e raivosa. Kemper tinha 14 anos quando sentiu que não aguentava mais o assédio e o maltrato constantes de sua mãe. Ele tomou a decisão de fugir de casa, acreditando que poderia ter uma vida melhor sob o teto do pai do que sob o da mãe. Guy, por sua vez, agora morava em Los Angeles e havia-se casado novamente com uma imigrante alemã chamada Alfredi. O casal estava esperando o primeiro filho do casal, um filho que hoje usa o nome David, ao falar com a imprensa para proteger sua família. Ao conversar com o New Zealand Herald, David lembrou que sua mãe tinha medo de Kemper quando ele aparecia por perto, embora Guy tenha feito o possível para recebê-lo bem. David afirmou: "Eu descobri mais tarde que, enquanto ela estava grávida de mim, e o motivo pelo qual ele foi enviado para os meus avós, foi porque ele apareceu em casa um dia e começou a segui-la. Ela começou a ficar assustada quando ele começou a fechar todas as cortinas e persianas, dizendo que estava muito claro. Ela começou a abri-las, dizendo que ele precisava ir embora. Nesse momento, Gilbert, filho de Alfredi de um casamento anterior, chegou de carro à casa. Ele pegou um martelo e expulsou Kemper do local. David também alega que Kemper tentou molestar suas irmãs durante a infância, embora Kemper afirme que sua mãe o trancava por medo de que ele fizesse isso. Guy, sem saber o que mais fazer com seu filho, mandou Kemper morar com seus avós paternos em um rancho de 17 acres nas colinas da Sierra Nevada, na estrada 224, a 2 milhas a oeste da cidade de North Fork, mas Kemper também odiava aquele lugar. A mãe de Guy, Maud, era igualzinha a Clarnell. Kemper disse: "Fui morar com meu pai e ele me mandou para a casa da vovó. Agora ela vai desfazer todas as coisas terríveis que minha mãe fez comigo. Vou servir de vitrine. Ela vai mostrar para o mundo que minha mãe foi uma péssima mãe. Eu vou ser um peão nesse joguinho." Kemper mais tarde se referiria ao seu avô, também chamado Edmund, como senil, e que sua avó estava constantemente emasculando ele e o avô dele. Mas, por um breve período, não foi totalmente horrível na casa dos avós dele. Kemper fez amizade com David Mike Dozier, que tinha mais ou menos a mesma idade que ele e morava ali perto. No entanto, a amizade durou pouco. Os dois pararam de sair juntos e seguiram caminhos diferentes quando a família Dozier percebeu que o gato de estimação deles havia desaparecido. A mãe de Mike também disse que sua fronha havia sumido mais ou menos nessa mesma época. Sentindo-se desconfortável, a família se afastou de Kemper. Embora nada tenha sido comprovado, parece provável que Kemper estivesse envolvido no desaparecimento do gato e da fronha. Dada a sua história, Kemper, por sua vez, se descreveu nesse período de sua vida como uma bomba relógio ambulante.
Em agosto de 64, Kemper, com 15 anos, finalmente chegou ao seu limite. Enquanto estava sentado à mesa da cozinha com sua avó, os dois começaram a discutir e o adolescente explodiu em um acesso violento de raiva. Ele se levantou e saiu da sala, voltando um momento depois com o rifle que havia ganhado de presente de Natal do avô no ano anterior. A arma havia sido recentemente confiscada de Kemper porque ele a usava com muita frequência para atirar em animais, sem outro motivo além do próprio prazer. As últimas palavras de Maud foram: "É melhor você não estar atirando nos pássaros de novo." Um segundo depois, Kemper puxou o gatilho, atirando na cabeça de sua avó. Um psiquiatra que o entrevistou quando adulto, chamado Donald Lund, disse que o garoto de 15 anos então esfaqueou Maud repetidamente com uma faca de cozinha. No entanto, a maioria das fontes afirma que, após sua morte, a mulher de 66 anos foi baleada 2 a 3 vezes nas costas. Kemper então arrastou o corpo dela até o quarto, uma tarefa fácil para um adolescente de 1,93 m. Pouco depois da morte de Maud, o avô de Kemper chegou em casa. O homem de 72 anos tinha saído para fazer compras e estava saindo do veículo quando seu neto apareceu na porta e o matou a tiros na entrada da garagem. Ele escondeu o corpo de Edmund na garagem e, sem saber o que fazer em seguida, Kemper ligou para sua mãe. Clarnell instruiu ele a ligar para a polícia. Quando os dois desligaram, ela se lembrou do facto que uma vez disse ao pai de Kemper para não se surpreender se um dia o filho deles matasse Maud e Edmund. Kemper ligou para a polícia, como lhe foi dito, e esperou calmamente na varanda até as autoridades chegarem. Ele foi imediatamente preso e colocado sob custódia da Autoridade Juvenil da Califórnia. Durante as entrevistas na época, o jovem de 15 anos afirmou que só queria saber como era matar a vovó. Ele então acrescentou que matou o avô para que ele não soubesse que já havia assassinado Maud. Ele não queria ficar mal com Edmund e suportar sua raiva. O psiquiatra Donald Lund disse que Kemper, ao realizar esse ato, à sua maneira, havia vingado a rejeição tanto do pai quanto da mãe. Após sua prisão, um psiquiatra do tribunal diagnosticou Kemper como esquizofrénico paranoide. Por causa desse diagnóstico, ele evitou uma prisão tradicional e foi enviado para o Hospital Estadual de Atascadero, uma instituição de segurança máxima para condenados com problemas de saúde mental. Enquanto estava encarcerado, foi constatado que ele tinha um QI extremamente alto, de 160, embora o outro teste tenha mostrado que era ainda mais alto, chegando a 145. O meio-irmão de Kemper, David Weber, afirmou que Susan lhe disse que seu QI era superior a 180. Ele falsificava seus testes de QI para que sempre mostrassem que ele tinha um QI na faixa dos 140 e poucos. Ele é um super gênio de mente, um sociopata. Ele é incapaz de se importar, não importa o que diga ou demonstre. Isso se alinha um pouco com a ideia de que Kemper manipulou seus testes psiquiátricos para mostrar os resultados que ele queria. De acordo com John Douglas, o agente do FBI que escreveu o livro Mindhunter, o adolescente rapidamente se tornou tão confiável para a equipe do hospital, foi treinado para aplicar testes psiquiátricos em outros internos. Ele supostamente memorizou as respostas de que precisava, o que acabou ajudando a convencer os médicos de que ele estava recuperável e não era mais uma ameaça para a sociedade. Segundo todos os relatos, enquanto estava preso, Ed Kemper foi um prisioneiro exemplar que se tornou membro da Câmara Júnior dos Estados Unidos, às vezes conhecida como JCs, um grupo de treinamento e organização sem fins lucrativos que tem como objetivo ajudar as pessoas a desenvolver habilidades pessoais e de liderança por meio do serviço aos outros. Ed Kemper afirmou que ajudou os psiquiatras do hospital a desenvolver novos testes e escalas. Um psiquiatra incentivou a ética de trabalho de Ed Kemper, observando que ele era um trabalhador muito bom e que isso não é típico de um sociopata. Ele realmente sentia orgulho do seu trabalho. Durante seu tempo em Atascadero, psiquiatras e assistentes sociais discordaram dos diagnósticos que Kemper havia recebido de esquizofrenia paranoide. Seus relatórios observaram que o adolescente não apresentava fuga de ideias, nenhuma interferência no pensamento, nenhuma expressão de delírios ou alucinações e nenhuma evidência de pensamento bizarro. Como resultado, ele foi diagnosticado com uma condição menos grave, descrita como distúrbio de traço de personalidade tipo passivo-agressivo. Em 18 de dezembro de 1969, Kemper completou 21 anos e foi posto em liberdade condicional. No entanto, na época, havia pouco acompanhamento com os detentos. Kemper não teve apoio de saúde mental nem assistência financeira ao deixar o hospital. E como ele não tinha condições de morar sozinho, foi entregue aos cuidados de sua mãe,
apesar do fato de que os psiquiatras do hospital haviam alertado contra essa decisão, acreditando que isso poderia fazer Kemper voltar a agir com violência. Nessa época, Clarnell já havia se casado e se divorciado novamente e estava usando o sobrenome Strandberg. Ela trabalhava como assistente administrativa na Universidade da Califórnia em Santa Cruz e morava em um duplex na rua Ord, na cidade de Aptos. Ao contrário do lado que mostrava ao filho, Clarnell era considerada alegre e gentil e era muito querida pelos colegas de trabalho. Ela parecia estar indo bem, mas isso mudou quando Kemper foi morar com ela. O jovem de 21 anos foi submetido a ainda mais repreensões e humilhações por parte dela. Clarnell não havia mudado, e não está claro porque ela sequer permitiu que Kemper voltasse a morar com ela. Seus brigas frequentes eram ouvidos pelos vizinhos. Como parte dos requisitos de sua liberdade condicional, Kemper frequentou uma faculdade comunitária onde se saiu excepcionalmente bem e sonhava em fazer parte da força policial da Califórnia. No entanto, consideraram que ele era alto demais, já que agora ele tinha 2,6 metros de altura, e foi rejeitado por causa disso. Mesmo assim, o jovem de 21 anos continuou mantendo contacto com os policiais que conheceu durante a inscrição e visitava regularmente o bar que eles frequentavam, o Jury Room, para ouvir suas histórias. Os policiais passaram a conhecer Kemper como Big Ed e o consideravam um jovem educado, de fala mansa e articulado. Kemper, por sua vez, se descreveu como um chato simpático nessa época. Após ser rejeitado pela Academia de Polícia, Kemper começou a trabalhar em empregos subalternos antes de conseguir um emprego no Departamento de Transportes da Califórnia. Enquanto isso, ele continuou morando em casa e se envolvia em discussões frequentes com Clarnell. Kemper mais tarde afirmaria: "Minha mãe e eu começamos logo a ter brigas horrendas, simplesmente batalhas horríveis, violentas e cruéis. Nunca tive uma batalha verbal tão cruel com ninguém, com um homem, e isso chegaria aos socos. Mas essa era a minha mãe, e eu não suportava a ideia de minha mãe e eu fazermos essas coisas. Ela insistia nisso e por coisas tão bobas. Eu me lembro de uma grande briga, que foi por causa de eu ter que fazer uma limpeza nos dentes. Em pouco tempo, Kemper conseguiu juntar dinheiro suficiente para sair de casa e morar com um amigo em Alameda. Apesar disso, ele ainda era obrigado a suportar as provocações e repreensões da mãe, porque ela frequentemente ligava para ele e aparecia em sua porta sem ser convidada. Para piorar as coisas, Kemper tinha problemas financeiros, o que fazia com que ele às vezes tivesse que voltar para a casa dela. Em determinado momento, Kemper comprou uma motocicleta e acabou se envolvendo em 2 acidentes diferentes. Em um desses acidentes, Kemper feriu gravemente o braço. Ele entrou com um processo civil contra o motorista e recebeu uma indenização de $15.000. Que, em valores atuais, equivale a pouco menos de $100.000. Com esse dinheiro, ele comprou um Ford Galaxy e, em entrevistas posteriores, Kemper descreveu como ele podia circular com esse veículo e observar as mulheres. Ele então preparou seu carro, colocando sacos plásticos, facas, um cobertor e algemas no porta-malas. Nessa época, Kemper conheceu um estudante do ensino médio de Turlock em uma praia de Santa Cruz. De acordo com o artigo de 1973, do Greeley Daily Tribune, sediado no Colorado, o casal ficou noivo em março daquele ano, mas o relacionamento terminou antes mesmo de se casarem, quando Kemper foi preso um mês depois. A estudante, que tinha 17 anos na época, nunca foi identificada publicamente. Ela ficou tão em choque que seus pais pediram para que seu nome fosse mantido fora da imprensa e ela foi afastada da escola para que pudesse lidar com a verdadeira identidade de Kemper em particular. De acordo com Kemper, ele frequentemente procurava mulheres jovens para atacar após brigas com sua mãe. Ele lembrou que, durante uma briga específica, ela se recusou a apresentá-lo a qualquer uma das mulheres que conheceu no trabalho, dizendo para ele: "Você é igual ao seu pai. Você não merece conhecê-las." Além disso, tanto os psiquiatras quanto Kemper concordaram que as jovens que ele escolhia eram substitutas para sua mãe. Ele também acredita que deu carona para cerca de 50 mulheres antes de decidir se aproveitar da situação em que estava e matar pela primeira vez como adulto. O primeiro assassinato de Kemper desde sua libertação da prisão ocorreu em 7 de maio de 1972. Agora, com 23 anos, ele estava dirigindo por Berkeley em seu Ford Galaxy quando avistou 2 garotas de 18 anos pedindo carona. Ele as deixou entrar e elas se apresentaram como Mary Ann Pesci e Anita Lucetta.
ambas estudantes da Universidade Estadual de Fresno. Elas pediram que Kemper as levasse até a Universidade de Stanford e então ele iniciou a viagem. No entanto, depois de dirigir por 1 hora, ele encontrou uma área arborizada e isolada perto de Alameda. Ele conhecia a área por causa do tempo em que trabalhou no departamento de transporte e conseguiu chegar lá sem alertar suas passageiras. Aqui, Kemper algemou Mary e trancou Anita no porta-malas. Em seguida, Kemper esfaqueou e estrangulou Mary até a morte antes de matar Anita de forma semelhante. Depois, o jovem de 23 anos colocou os corpos no porta-malas do seu veículo. Nesse momento, Kemper estava morando novamente em Alameda e sabia que seu colega de quarto estava fora, então ele foi para casa. Enquanto voltava para Alameda, ele quase foi pego por um policial que passava e percebeu que sua tampa traseira estava quebrada. Usando educação e uma fachada de simpatia, Kemper conseguiu sair apenas com uma advertência. O policial não viu nada suspeito e não tentou verificar o porta-malas. Kemper afirmou mais tarde que o encontro o excitou e que ele teria matado o policial se ele tivesse olhado dentro do porta-malas do seu carro. Depois de chegar em casa, Kemper tirou os corpos do carro e os levou para seu apartamento, onde ele retirou as roupas delas, fotografou os corpos e abusou sexualmente dos cadáveres. Em seguida, ele começou a desmembrá-las, colocando as partes dos corpos em sacos plásticos. Depois ele saiu novamente do apartamento e jogou os sacos em uma cova rasa perto da montanha Loma Prieta antes de se desfazer das cabeças que ele jogou em um desfiladeiro. Ele praticou atos sexuais com ambas. Enquanto o crânio de Mary foi descoberto em agosto daquele ano, 3 meses após sua morte, o restante de seus restos mortais nunca foi localizado. Da mesma forma, nenhum dos restos mortais de Anita jamais foi recuperado. Pelos 5 meses seguintes, Kemper voltou a transportar caroneiros em segurança. Segundo relatos, ele até mencionava o assunto dos caroneiros desaparecidos para as pessoas que entravam em seu veículo, mas ele não atacou novamente até o outono. Em 14 de setembro de 1972, Kemper deu carona a Aiko Koo, uma garota de 15 anos a caminho da aula de dança que decidiu pedir carona em vez de pegar o ônibus. O homem de 23 anos mais tarde lembraria desse encontro dizendo: "Eu tirei a arma para mostrar onde estava. Ela ficou apavorada, então guardei a arma, e isso teve mais efeito nela do que tirá-la." Após isso, Kemper saiu do veículo e acabou-se trancando do lado de fora. Mas Aiko estava com muito medo para pegar a arma, e em vez disso, deixou que ele voltasse para o carro. Ela poderia ter se inclinado e pegado a arma, mas acho que isso nunca passou pela cabeça dela. Assim como Mary e Anita, Aiko foi levada para uma área remota, onde ele a estrangulou até ela desmaiar. Kemper então a estuprou antes de estrangulá-la até a morte. Depois ele colocou o corpo dela no porta-malas do seu veículo e parou em um bar para tomar alguns drinks a caminho de casa. No seu apartamento, Kemper abusou sexualmente do corpo de Aiko antes de desmembrá-la e se desfazer dos restos de forma semelhante às suas 2 vítimas anteriores. Enquanto isso, a mãe de Aiko ligou para a polícia para relatar o desaparecimento da filha e começou a distribuir cartazes de desaparecida. Mas ninguém tinha visto a garota de 15 anos e não havia nenhum sinal dela em lugar algum. No dia seguinte, Kemper compareceu a uma avaliação perante uma junta de psiquiatras como parte dos requisitos de sua liberdade condicional. Margaret Cheney, em seu livro de 1976, The Co-Ed Killer, um estudo sobre os assassinatos, mutilações e matricídio de Edmund Kemper, III, escreveu que alguns membros do painel usaram as palavras normal e inofensivo ao se referirem ao jovem de 23 anos. Ele havia cumprido com sucesso os requisitos de sua liberdade condicional, incluindo frequentar a faculdade, conseguir um emprego e manter-se longe de problemas. Claro, ninguém sabia que ele tinha acabado de assassinar 3 jovens mulheres. Foi então decidido que o histórico criminal de Kemper seria apagado. Ele foi considerado como não sendo mais um perigo para a sociedade. O último relatório do psiquiatra responsável pela sua condicional diz o seguinte: "Se eu visse esse paciente sem ter nenhum histórico disponível ou sem obter qualquer informação dele, eu pensaria que estamos lidando com um jovem muito bem ajustado, que tem iniciativa, inteligência e que estava livre de qualquer doença psiquiátrica." Na minha opinião, ele teve uma resposta excelente aos anos de tratamento e reabilitação. E eu não vejo nenhuma razão psiquiátrica para considerá-lo um perigo para si mesmo ou para qualquer membro da sociedade. E como isso pode lhe dar mais liberdade como adulto para desenvolver seu potencial, eu consideraria razoável o cancelamento definitivo de seus registros juvenis. Após o assassinato de Aiko Koo, Kemper voltou a levar uma vida normal novamente por alguns meses. Notavelmente, ele não foi o único serial killer que estava atuando na região de Santa Cruz no início dos anos 70. Em 1970,
John Lenny Frazier, um extremista visto como hippie, assassinou 5 pessoas depois de convencer a si mesmo de que era o João mencionado no livro do Apocalipse do Novo Testamento. Mais tarde, ele foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide por Donald Lund, o mesmo psiquiatra que mais tarde entrevistou Kemper. No entanto, o júri considerou Frazier são e o condenou pelos 4 assassinatos. Mais tarde, ele se enforcou na prisão em 1972. Então, entre 1972 e 1973, Herbert Mullen, um homem de 25 anos que já havia sido internado por ser considerado um perigo para a sociedade, iniciou uma onda de assassinatos que durou 4 meses, na qual tirou a vida de 10 pessoas. Mullen havia se tornado um paciente ambulatorial e parou de tomar sua medicação, dizendo à polícia que uma voz o havia incentivado a matar. Assim como Frazier, Mullen era um esquizofrénico paranoico, considerado legalmente são por um júri e condenado por todas as 10 acusações de assassinato. As autoridades também tentaram ligar os desaparecimentos das vítimas de Kemper a Mullen, numa tentativa de acalmar o pânico dos cidadãos de Santa Cruz, sem saber que outro assassino estava agindo na região. Só em fevereiro de 1973, as autoridades perceberam que algo mais sinistro estava acontecendo e começaram a aconselhar os estudantes a só aceitarem caronas de pessoas cujos veículos tivessem adesivos da universidade. Para Kemper, no entanto, isso não era o problema algum. A mãe dele já tinha-lhe dado um, que ela conseguiu no trabalho dela na Universidade da Califórnia. Isso permitia que ele passasse despercebido sempre que dirigia pelos campos universitários procurando sua próxima vítima. Um mês antes, em 7 de janeiro, Kemper dirigiu pelo campus da Abrelo College, em Aptos, onde ele pegou Cynthia Ann Scholl, mais conhecida como Cindy, uma estudante de 18 anos que precisava de uma carona. Mas, em vez de ir para o local escolhido por ela, Cindy foi levada para um local isolado e arborizado, onde ela foi baleada com uma arma calibre .22, antes de seu corpo ser colocado no porta-malas do carro de Kemper. Nesse momento, o agora jovem de 24 anos estava morando novamente com sua mãe. Ele levou o corpo de Cindy para o apartamento que dividia com a mãe e escondeu o cadáver em seu armário durante a noite. No dia seguinte, depois que a Clarnell saiu para o trabalho, Kemper abusou sexualmente do cadáver antes de desmembrar o corpo de Cindy na banheira e decapitá-la. Ele fez questão de remover a bala alojada em sua pele para que não pudesse ser rastreada até ele. O jovem de 24 anos manteve a cabeça por vários dias, mais uma vez praticando irrumação com ela antes de enterrá-la no Jardim dos Fundos. Ele fez com que o rosto de Cindy ficasse voltado para cima em direção ao quarto de Clarnell. Kemper mais tarde alegaria que fez isso porque sua mãe sempre queria que as pessoas a admirassem. O restante dos restos mortais de Cindy foi posteriormente descartado, sendo jogado de um penhasco, mas ao longo das semanas seguintes, partes do seu corpo foram descobertas quando apareceram na praia. As únicas partes dela que continuaram desaparecidas foram a mão direita e a cabeça. Os patologistas que examinaram o corpo de Cindy e o reconstruíram perceberam que o desmembramento havia sido feito com uma serra elétrica. Menos de um mês depois, em 5 de fevereiro, Kemper saiu de casa após uma discussão acalorada com sua mãe. A essa altura, a polícia já sabia que havia um assassino à solta na região e havia alertado os estudantes para não aceitarem carona de pessoas a menos que tivessem o adesivo da universidade no carro. Usando isso para fazer as pessoas se sentirem seguras, Kemper deu carona a Rosalind Heather Thorpe, de 23 anos, e Alice Helen Liu, um estudante de 20 anos que era conhecida como Allison. Em uma entrevista posterior, Kemper relembrou de forma arrepiante os acontecimentos desse incidente específico. A senhorita Liu estava sentada atrás, bem atrás da senhorita Thorpe. Eu segui mais um pouco e diminui a velocidade. Comentei sobre a bela vista, hesitei por alguns segundos. Eu estava movendo minha pistola debaixo da minha perna para o meu colo. Eu a peguei e puxei o gatilho. Quando atirei, ela caiu contra a janela. A senhorita Liu entrou em pânico. Tive que atirar por entre as mãos dela. Ela estava-se mexendo e eu errei 2 vezes, nervoso ao perceber que Allison ainda não estava morta. Kemper tentou acertar a jovem de 20 anos na têmpora antes de atirar nela novamente. Mas, de acordo com algumas fontes, a jovem ainda estava viva quando ele parou em frente aos portões da universidade. Como o relato do crime, afirmando: ela estava respirando pesadamente no banco de trás. Outros relatos, no entanto, afirmam que Allison já estava morta. Kemper havia enrolado as 2 garotas em cobertores. Ele foi rapidamente liberado pela segurança, que não olhou com muita atenção dentro do veículo. Depois de sair da universidade, Kemper levou as 2 garotas para casa, onde as decapitou dentro e fora do carro e no apartamento da mãe dele,
antes de levar seus corpos sem vida, e agora sem cabeça, para dentro do apartamento e abusar sexualmente deles. Como ele havia feito com Cindy, Kemper removeu as balas dos corpos das mulheres e as esquartejou. Ele jogou muitos dos restos delas no oceano, alguns pelas colinas, e fez questão de se livrar das cabeças separadamente. Alguns dos restos foram encontrados em Eden Canyon uma semana depois, e no dia 4 de março, caminhantes descobriram partes de corpos perto da rodovia estadual 1, no condado de San Mateo. Eles localizaram primeiro um crânio e depois uma mandíbula. Foi determinado que pertenciam a 2 indivíduos diferentes, o que levou a polícia a vasculhar a área, onde descobriram um segundo crânio. As autoridades compararam os restos mortais com os relatos que tinham de mulheres desaparecidas que pegavam carona e determinaram que esses 2 crânios pertenciam a Alison Liu e Rosalind Thorpe. Como resultado dessa descoberta, a universidade decidiu implementar um sistema de ônibus para transportar os estudantes com segurança entre os locais. Em entrevistas posteriores, Kemper seria questionado sobre sua necessidade de decapitar as vítimas. Ele respondeu de forma perturbadora: "As fantasias com cabeças eram um pouco como um troféu. Você sabe, a cabeça é onde tudo está. O cérebro, os olhos, a boca, essa é a pessoa. Eu me lembro de ouvir quando era criança. Se você corta a cabeça, o corpo morre. O corpo não é nada, depois que a cabeça é cortada." Bem, isso não é bem verdade. Ainda resta muita coisa no corpo da garota sem a cabeça. Foi no dia 20 de abril que Kemper finalmente decidiu atacar a única mulher que ele queria matar desde o início: sua mãe. Naquela noite, Clanell, agora com 52 anos, voltou para casa de uma festa, acordando o filho do sono. Enquanto ela se sentava na cama e lia, Kemper entrou em seu quarto. Ela disse para ele: "Acho que você vai querer ficar acordado a noite toda conversando agora." Ao que Kemper respondeu: "Não, boa noite." No entanto, assim que Clanell adormeceu, seu filho entrou silenciosamente em seu quarto, onde a golpeou com um martelo de unha antes de cortar sua garganta com um canivete. O ato horrível terminou rapidamente, e entrevistadores notariam mais tarde que, ao recontar a história de como matou sua mãe, era a única vez em que o assassino de 2,6 metros mostrava remorso, frequentemente ficando emocionado ao relembrar os acontecimentos daquela noite. Quando finalmente tirou a vida da própria mãe, Kemper sentiu, de acordo com uma de suas entrevistas posteriores, que logo seria descoberto. Nas semanas anteriores, um sargento da polícia havia passado para perguntar sobre sua arma de fogo. Kemper afirmou que queria poupar sua mãe do constrangimento de descobrir que ele era quem a mídia havia apelidado de açougueiro das universitárias. Ainda assim, como muitos apontaram, o tratamento dado ao corpo de sua mãe indicava que havia algo muito mais profundo e odioso em jogo. Depois de tirar a vida de sua mãe, Kemper declarou: "Foi tão difícil. Eu cortei a cabeça dela e a humilhei, é claro. Ela estava morta, por causa da maneira como criou o filho." Ele acrescentou que gostaria que ela tivesse ficado acordada e conversado com ele. Após o assassinato de sua mãe, Kemper fez o que fazia com todas as suas vítimas. Ele a decapitou e cometeu atos irreparáveis. Depois, ele colocou a cabeça dela em uma prateleira e falou e gritou com ela por 1 hora antes de usá-la como alvo de dardos. No final, ele esmagou o rosto dela. Além disso, Kemper arrancou a língua e a laringe de Clanell, satisfeito por ela não poder mais discutir com ele. "O triturador de lixo não conseguiu destruir as cordas vocais", disse ele, e cuspiu elas de volta na pia. Depois, ele escondeu o corpo da mãe em um armário e foi beber em um bar próximo. Há algumas especulações de que, por volta dessa época, Kemper decidiu que, se tivesse outra vítima, isso poderia desviar a atenção para longe dele, e é por isso que ele convidou a melhor amiga da mãe, Sarah Taylor Harlett, de 59 anos, que era mais conhecida como Sally Over, para que pudessem jantar e assistir a um filme. No entanto, foi observado que o plano de Kemper o tempo todo era matar Sally, para que ele pudesse explicar a ausência da mãe, dizendo que ela estava de férias com uma amiga. Quando Sally chegou à propriedade, o jovem de 24 anos a convidou para entrar e a estrangulou até a morte. Ele colocou o corpo dela no armário ao lado da mãe. Então fechou a porta e deixou um bilhete colado nela que dizia: aproximadamente 5h15 da manhã de sábado. Não havia necessidade de ela sofrer mais nas mãos desse açougueiro horrível e assassino. Foi rápido, enquanto dormia, do jeito que eu queria. Kemper sabia que o fim estava se aproximando. Ele fugiu de Aptos no veículo de Sally e fez a viagem até Pueblo, Colorado, que ficava a mais de 1000 milhas de Santa Cruz, usando comprimidos de cafeína para se manter acordado, para não precisar fazer pausas. Embora em algum momento ele tenha se livrado do carro de Sally e alugava um Chevy Impala verde para completar sua viagem.
Ele ouvia rádio, certo de que logo as notícias sobre seus crimes se espalhariam, mas o nome dele e os nomes de suas vítimas nunca foram mencionados. Kemper estava dirigindo com 3 armas e centenas de munições, certo de que logo seria o alvo de uma enorme caçada policial em vários estados. E quando isso não aconteceu, ele fez o que havia feito 10 anos antes, depois de matar seus avós. Ele se entregou. As autoridades de Santa Cruz ficaram chocadas quando receberam ligação de um orelhão em Pueblo no dia 23 de abril. Tão chocadas, na verdade, que não levaram Ed Kemper a sério e acharam que ele estava brincando quando disse: "Eu matei minha mãe e a amiga dela e matei aquelas garotas da faculdade. Eu matei 6 delas e posso mostrar onde escondi os pedaços dos corpos." O Ed Kemper, de 24 anos, conseguiu ser transferido para um policial que o conhecia do jury room, mas nem mesmo ele acreditava que o Big Ed era um assassino. Por fim, no entanto, ele conseguiu convencer a polícia a enviar alguém à sua casa para encontrar os corpos. O sargento Luffy, o mesmo homem que havia interrogado Kemper sobre sua arma de fogo, foi enviado ao local. Ao entrar no apartamento, ele foi recebido pelo cheiro de morte e decomposição. Ele localizou facilmente os corpos de Clanell e Sally no armário, exatamente como Kemper havia dito. Após o sargento Luffy confirmar as mortes, uma equipa de detetives acompanhada pelo promotor Peter Chang viajou da Califórnia para o Colorado para buscar Kemper, que havia sido mantido em uma cela da cadeia de Pueblo após sua confissão. Assim como depois de matar seus avós, Kemper estava calmo e tranquilo enquanto esperava. 2 vezes durante suas entrevistas subsequentes com os investigadores, ele abriu mão do direito a um advogado, embora mais tarde ele dissesse que na verdade pediu um advogado. Sob custódia, Kemper confessou os assassinatos dos 6 estudantes universitários que pegavam carona que haviam desaparecido no ano anterior e conseguiu provar que estava dizendo a verdade ao indicar as áreas onde havia enterrado os corpos, incluindo mostrar às autoridades que o crânio de Cindy Scholl estava enterrado em seu próprio jardim dos fundos. Quando perguntado por que decidiu confessar, ele respondeu: "O propósito original tinha desaparecido. Eu não estava servindo a nenhum propósito físico, real ou emocional. Era apenas uma completa perda de tempo. Emocionalmente, eu não aguentava mais por muito tempo. No final, comecei a sentir a tolice de toda aquela droga. E no ponto de quase exaustão, quase colapso, eu simplesmente mandei tudo para o inferno e desisti de tudo." Kemper foi indiciado por 8 acusações de homicídio em primeiro grau em 7 de maio de 1973. Ele foi defendido pelo defensor público-chefe do condado de Santa Cruz, Jim Jackson, cujos outros clientes incluíam os assassinos infames que atuaram na mesma época, Herbert Mullen e John Fraser. Agora designado para Kemper, Jackson adotou a mesma abordagem que teve com seus clientes anteriores e apresentou uma alegação de insanidade em nome do jovem de 24 anos. Jackson não podia apresentar nenhuma outra alegação, como a de inocência, já que Kemper já havia feito confissões detalhadas de todos os seus crimes. Ele acreditava que a alegação de insanidade funcionaria, já que Kemper já havia passado um tempo em um hospital de segurança máxima e sido declarado mentalmente doente. 2 vezes enquanto estava sob custódia, Kemper tentou tirar a própria vida cortando os pulsos, mas falhou em ambas as tentativas. No dia 23 de outubro, seu julgamento finalmente começou. Durante o julgamento, 3 psiquiatras nomeados pelo tribunal o consideraram são. Um desses profissionais, o Dr. Joel Ford, analisou tanto o histórico juvenil de Kemper quanto o seu diagnóstico anterior e depois o entrevistou várias vezes, inclusive uma vez sob efeito de soro da verdade. Depois, ele disse ao tribunal que Kemper provavelmente havia praticado atos de canibalismo, cozinhando e comendo parte da carne de suas vítimas após o desmembramento. Apesar dessas alegações, o Dr. Ford ainda concluiu que o jovem de 24 anos tinha consciência suficiente para saber a diferença entre o certo e o errado e disse que Kemper se entusiasmava com a infâmia que frequentemente acompanhava o fato de ser um serial killer. Kemper mais tarde voltaria atrás na confissão de canibalismo, alegando que só disse isso porque achava que ajudaria em sua alegação de insanidade. Durante o julgamento, a irmã mais nova de Kemper, Ellen, subiu ao banco das testemunhas para falar sobre alguns dos comportamentos estranhos dele desde a infância. Enquanto isso, seu advogado, Jackson, tentou fazer com que os psiquiatras do tribunal admitissem que as coisas que o jovem de 24 anos havia feito, tanto como criminoso quanto na infância, eram anormais e não eram coisa de alguém em perfeito juízo. Embora os 3 concordassem que os comportamentos eram incomuns, isso não mudou a opinião deles de que Kemper sabia o que estava fazendo quando tirou a vida de 8 pessoas.
Eles também questionaram o diagnóstico original que ele recebeu enquanto estava no hospital de máxima segurança em sua adolescência e sugeriram que só porque Kemper vivia em um mundo de fantasia, isso não necessariamente o tornava psicótico. No dia 1º de novembro, o próprio Kemper subiu ao banco das testemunhas, embora isso não pareça ter funcionado a seu favor. Ele falou sobre seu estado mental durante os crimes e sua necessidade de possuir mulheres, afirmando que as queria para si como posses, e que os atos de necrofilia que cometeu eram sinais claros de uma mente instável. Ele também confessou que, antes de ser preso, começou a beber mais para lidar com a culpa que sentia por tirar vidas inocentes. No entanto, ele também falou sobre a emoção de decapitar suas vítimas e como matar era como um narcótico para ele. Durante esse período, Kemper também mencionou que sentia que havia 2 seres habitando seu corpo ao mesmo tempo, e que quando sua personalidade assassina assumia o controle, era como se ele apagasse. Ele indicou que isso aconteceu quando matou sua avó, Maud. Não está claro se Kemper estava sendo sincero quando disse isso, ou se era mais uma mentira que contou para reforçar sua alegação de insanidade. Menos de 3 semanas após o início do julgamento, ele terminou. No dia 8 de novembro, o júri, composto por 6 mulheres e 6 homens, deliberou por 5 horas antes de concluir que Kemper era são e culpado de todas as acusações feitas contra ele. Embora o jovem de 24 anos desejasse a pena de morte, ele foi condenado em uma época em que havia uma suspensão da pena capital, e por isso ele foi condenado à prisão perpétua. Kemper foi enviado para a California Medical Facility State Prison em Vacaville, no condado de Solano, onde permanece até hoje. Na prisão, Kemper foi colocado no mesmo bloco que Herbert Mullin e Charles Manson. Ele particularmente não gostava de Mullin, chamando-o apenas de um assassino a sangue frio, matando todo mundo que via, sem motivo nenhum. Ele frequentemente fazia questão de intimidar Mullin, que era cerca de 30 cm mais baixo do que Kemper, e se gabava de ter melhorado o comportamento dele, dizendo: Mullin tinha o hábito de cantar e incomodar as pessoas. Quando alguém tentava assistir TV, então eu joguei água nele para fazê-lo calar a boca. Então, quando ele se comportava, eu dava amendoins para ele. Herbie gostava de amendoins. Isso funcionou porque logo ele começou a pedir permissão para cantar. Isso se chama tratamento de modificação de comportamento. Pouco depois de ser preso pela primeira vez, Kemper pediu para passar por uma psicocirurgia que envolvia inserir uma sonda em seu cérebro para destruir tecido cerebral. Ele acreditava que isso poderia curá-lo de sua agressão sexual compulsiva, mas o pedido foi negado. Segundo relatos, as autoridades estavam preocupadas que, se Kemper recebesse esse tratamento, ele usaria isso como justificativa para ser considerado um candidato adequado à libertação. No geral, Kemper foi considerado um prisioneiro exemplar. Ele passou seu tempo atrás das grades, gravando audiolivros para cegos, fazendo xícaras de cerâmica e foi encarregado de agendar as consultas de outros detentos com psiquiatras. O Los Angeles Times informou em 1987 que ele era o coordenador de vários programas da prisão e já havia passado mais de 5.000 horas gravando audiolivros, tendo completado várias centenas deles. Funcionários e profissionais da prisão, incluindo psiquiatras, observaram que Kemper era geralmente cooperativo e gentil. Ele também disse que gostaria de esquecer seu passado. Apesar de seu bom comportamento, Kemper teve todos os pedidos de liberdade condicional negados, embora em alguns casos ele tenha renunciado ao direito de uma audiência. Kemper é conhecido por sua abertura para entrevistas e autoanálise, algo raro entre aqueles condenados por múltiplos crimes violentos. Ele afirmou que quer que outros aprendam sobre pessoas como ele e incentiva aqueles que têm pensamentos sombrios a buscar ajuda e não cometer as mesmas ações monstruosas que ele cometeu. Tem alguém aí assistindo isso que ainda não fez isso, não matou pessoas, mas quer fazer e sente uma raiva por dentro e luta contra esse sentimento, ou tem tanta certeza de que consegue controlar isso? Eles precisam conversar com alguém sobre isso, confiar o suficiente em alguém para sentar e falar sobre algo que não é um crime. Pensar dessa forma não é um crime. Fazer isso não é só um crime, é algo horrível. Não sabe quando parar e não pode ser interrompido facilmente depois que começa. Margaret Cheney, em seu livro de 1976 sobre Kemper, observou que ele se recusou a permitir que ela acessasse seus registros juvenis, mas ficou feliz em ser entrevistado. Agentes especiais do FBI, Robert Rosler e John Douglas, este último escreveu o livro Mindhunter,
e os dois faziam parte da Unidade de Ciências do Comportamento em Quântico nos anos 1970. Foi a ideia deles entrevistar assassinos notórios, pois acreditavam que isso os ajudaria a começar a traçar perfis de criminosos futuros e não identificados, o que se tornou a base para a série da Netflix. Kemper foi um dos 36 assassinos entrevistados pelos dois homens. Robert Rosler lembrou de um incidente especialmente assustador em que decidiu entrevistar Kemper sozinho. Normalmente, os homens eram acompanhados por guardas, mas Rosler se sentiu confortável e acreditava que havia construído um bom relacionamento com Kemper, então, em sua terceira visita para entrevistar o assassino de 2,6 metros, ele foi sozinho. Os dois ficaram sentados em uma pequena cela trancada por 4 horas, até que Rosler concluiu a entrevista apertando o botão de chamada do guarda para que pudesse ser liberado. No entanto, ninguém apareceu. Por longos minutos, Rosler continuou falando enquanto apertava o botão, mas ainda assim ninguém veio buscá-lo. Rosler afirmou que Kemper era sensível à sua psique e ele acreditava que devia ter parecido ansioso. O assassino disse para ele relaxar e então falou: "Se desse merda aqui dentro, você estaria encrencado, não estaria? Eu poderia arrancar sua cabeça e colocá-la em cima da mesa para receber o guarda." Rosler tentou dar a impressão de que tinha um jeito de se defender, e então o guarda finalmente apareceu. Kemper afirmou que estava apenas brincando, mas Rosler ficou tão abalado que sabia que nunca mais entraria sozinho novamente. John Douglas, por sua vez, admitiu que gostava de Kemper e observou que ele era um dos detentos mais inteligentes que já havia entrevistado. Ele disse que ele era amigável, aberto, sensível e tinha um bom senso de humor. Ele também afirmou que o assassino em série gostava muito de conversar e era muito consciente de si. Ao conhecê-lo pela primeira vez, Douglas notou seu tamanho enorme e escreveu: "Ele poderia facilmente ter partido qualquer um de nós ao meio." Inicialmente, Kemper tentou mentir, mas Douglas e Rosler perceberam isso e, eventualmente, ele relaxou e começou a falar de forma mais aberta. Douglas relatou que Kemper só ficou emocionado ao refletir sobre o tratamento que sua mãe lhe dava. Ele acreditava que Clanell o odiava porque ele se parecia com o pai e admitiu que, enquanto ela o trancava em um porão escuro, ele deixava crescer seu ressentimento e raiva em relação ao sexo oposto. Clanell o fazia se sentir perigoso e envergonhado. Reforçando a ideia de que Kemper tinha plena consciência de suas ações e de si mesmo, Douglas e Rosler também observaram que, ao falar sobre seus problemas, ele frequentemente usava termos e rótulos psiquiátricos que havia aprendido durante suas avaliações. Douglas e Rosler também concluíram que Kemper via o que fazia com as mulheres como um jogo e que ele tinha um talento surpreendente para deixar os outros à vontade e fazê-los se sentir seguros. Douglas escreveu que esse tipo de informação começaria a sugerir algo importante: as suposições, pistas verbais, linguagem corporal e assim por diante que usamos para avaliar outras pessoas muitas vezes não se aplicam aos sociopatas. Ele também resumiu a abordagem de Kemper e seus objetivos finais em 3 palavras: manipulação, dominação, controle. O trio também discutiu como o serial killer fantasiava sobre matar desde criança e que sua principal fantasia sempre foi matar a própria mãe. Antes de finalmente fazer isso, ele costumava entrar silenciosamente no quarto dela à noite, enquanto ela dormia, e imaginava que estava finalmente realizando o ato horrível. Douglas sentiu que Clanell ajudou a transformar o filho em um assassino e que todas as mulheres que foram mortas, exceto ela, foram assassinadas para servir de treino. O psiquiatra Donald Lund, que entrevistou Kemper após sua prisão, sentiu que ele era um tipo de homem e assassino muito diferente de John Fraser e Herbert Mullen, observando que ele estava completamente ciente do que fazia e se deleitava com essa perversão. Ele também acreditava que sua agressividade sexual vinha da raiva da infância e de fantasias violentas, e observou que o relacionamento difícil de Kemper com sua mãe era uma característica comum entre sádicos sexuais, em que o ato de matar a mãe é levado para o mundo da fantasia e se torna um aspecto poderoso da excitação sexual. Lund também concluiu que tudo para Kemper começou quando ele foi separado de seu amado pai. Ele culpava a mãe pela separação deles e pela ausência do pai em sua vida. Lund observou que Kemper queria um relacionamento satisfatório com uma mulher, mas se sentia tão inadequado que acabava matando-as em vez disso. Ele também afirmou que o tratamento psiquiátrico que recebeu quando era adolescente não foi suficiente para ele, e que um tratamento eficaz para que a vida de Kemper tivesse um desfecho diferente teria que ter acontecido muito antes do que aconteceu.
Kemper passou a maior parte do tempo na prisão entre a população carcerária comum. Ele deixou as suas inúmeras funções na prisão em 2015, quando sofreu um derrame aos 67 anos, o que o deixou incapacitado por motivos de saúde. E um ano depois, ele recebeu sua primeira infração disciplinar por não fornecer uma amostra de urina. Atualmente, ele tem 72 anos e poderá solicitar liberdade condicional novamente em 2024. David Weber, meio-irmão de Kemper, sente um enorme alívio sempre que descobre que o assassino de 2,6 metros teve a liberdade condicional negada. Ele acredita que o homem de 72 anos guardou até 30% da verdade para si mesmo e diz que vive com medo do dia em que alguém decidir soltar Kemper em meio à sociedade. Além disso, ele disse ao New Zealand Herald que eles têm membros da família estendida que afirmam que caçariam o assassino em série caso ele fosse solto. Algo que o próprio pai dele supostamente tentou fazer quando saiu a notícia de que Kemper era um assassino. De acordo com David, quando meus pais descobriram que foi Kemper quem matou as garotas, meu pai sumiu por 2 ou 3 dias com suas armas. Ele voltou e nós nos mudamos de novo. Imagino que você queria matá-lo, mas não conseguiu fazer isso sem machucar alguém inocente. Ele também afirma que a família se afastou após a condenação de Kemper e que ele e os pais se mudaram 18 vezes antes de ele completar 16 anos. Algo pelo qual ele culpa Susan e Alan, que, segundo ele, sempre contavam para Kemper onde eles estavam. As irmãs também acreditam, segundo relatos, que Kemper é uma boa pessoa que fez coisas ruins. David culpa Clanell pelo jeito que Kemper se tornou, descrevendo-a como uma psicopata alcoólatra completa, enquanto as irmãs culpam o pai delas. David afirma que metade da família, que acredita que Kemper é um bom homem no fundo, tratava David como uma ovelha negra. Ele frequentemente era deixado de fora dos eventos familiares e esquecido quando se tratava de natais e aniversários. Tanto Alan quanto Susan, esta última que faleceu em 2013, supostamente renegaram David na vida adulta. Edmund Kemper, embora indiscutivelmente mau até o âmago, é um assassino que nos lembra que até mesmo os piores criminosos são humanos. Ao longo dos anos, ele concedeu inúmeras entrevistas e muitos escritores e jornalistas saíram dessas experiências, observando que Kemper é um homem solitário, um jovem cujos pais não o amavam da maneira que ele precisava, e um assassino, um tonto arrependido. Ele também é um homem que abusou de cadáveres, se aproveitou de jovens mulheres vulneráveis que confiavam nele e um manipulador calculista que observava silenciosamente e usava tudo o que percebia a seu favor. Algo que John Douglas notou quando descobriu que Kemper frequentava o jury room com as autoridades locais, e até mesmo Douglas, que gostava da companhia do assassino de 2,6 metros durante as entrevistas, deixou uma coisa absolutamente clara: você não pode reabilitar alguém assim.